Olá pessoal, é um prazer estar com vocês em mais um episódio do programa Construir e Reformar. Tudo bem, Úrsula? Bem, e você, Alexandre? Tudo ótimo. Prazer estar com você mais uma vez e conta pra gente o que tem de bom para esse público que está nos acompanhando. Olha, hoje tem muita coisa, a gente tem uma pessoa muito especial para entrevistar que a gente já vai contar. E no campo, olha, quem está assistindo tem mais um desafio, viu? Vários, né, gente? E eu tenho certeza que você gosta de ver desafios, né? É isso aí. A Fefe aprontou mais uma. A gente tem um produto, você não vai acreditar. Fizemos no meio da rua de novo, igual aquele outro do piso sobre piso. Um produto anti-pichação e a gente foi lá e testou na prática. Não, e muito atual, né? Porque muito. A gente precisa, eu tenho certeza que você passa aí pela cidade, tá na sua casa, está precisando desse produto. Olha só, você isso aí. Vendo o programa certo. É isso aí. Mas eu estou muito contente hoje. É um amigo meu, é uma pessoa que é um ícone na engenharia, querido, né? Que é o Dr. Hércio Tomás. Olha só. Estamos com ele aqui hoje. Vamos falar com ele, gente? Vamos lá. Tudo bem, professor? Tudo bom? Tudo bom? Tudo Que bom? prazer. Que prazer ter você aqui, viu, professor? O prazer é meu. Obrigado pelo convite. É isso aí. O programa está muito feliz com a sua presença. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Eu já tinha falado umas 3 vezes. Uma hora vai vir o Hércio Tomás, até mostrei para ele aqui. Na verdade, o professor não deu certo na agenda na primeira temporada, Sim. mas hoje ele está aqui, né? E tem muita coisa pra gente conversar. Muita coisa. Gente, uma vida, né, professor? É isso aí. Imagina. Falando em vida, professor, o senhor é muito conhecido por causa do IPT, né? O IPT, para quem não sabe, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, acho que todo mundo sabe, porque no Fantástico, aquele quadro que tem, qualquer programa que tem, chama o IPT para resolver. O IPT tem várias áreas, mas na área de construção civil, né, professor? Sim. O senhor ficou lá, a gente está fazendo as contas aqui, é aproximadamente 45 anos? Não, acho que um pouquinho menos. Talvez acho que 42, por aí. Tá bom. Ó, minha idade, hein? Minha idade você tem de IPT. Beleza. Conta pra gente, professor, essa experiência, tá à frente de um instituto que é renomado e referência do Brasil. Então, eu entrei no IPT estagiário sem remuneração. Olha isso. Sem remuneração, em 1971. Porque na época os livros que a gente estudava, eu tinha lá um manual de engenharia, editora Globo, se não me engano, e os principais engenheiros que escreviam eram do IPT. Antônio Dias Ferraz, Nápoles Neto, Heraldo Gitaí. E aí eu tive a ideia de pedir ao IPT fazer um estágio não remunerado. Entendi, para conhecer essas suas referências. Eu comecei, comecei nas férias de 1971, férias de meio de ano. Uau. Aí acho que eu fiquei 2 ou 3 meses sem remuneração, aí fui contratado como um estagiário remunerado. A partir dali, comecei no laboratório de materiais, passei por concreto, passei um pouco por estruturas. Saí 2 vezes do IPT. A primeira vez acho que eu fiquei 3, além de estagiário, depois de formado, acho que fiquei uns 3, 4 anos. Saí, depois de 2 anos, 2 anos e meio, retornei. Aí fiquei mais 11 ou 12 anos, saí de novo mais 2, 3 anos. E aí retornei como consultor. Entendi. E acabei ficando aí mais, acho que 10, 11, 12 anos. O senhor aposentou faz pouco tempo? Uns 3 anos e meio, mais ou menos. E assim, o Hércio Tomás, ele sempre foi essa referência na engenharia, né? E sempre no IPT ali, então... Não, eu acredito. E eu percebo, assim, que o senhor é professor, Sim, né? sim. todo mundo quase chama ele de professor Hércio. Sim, Então, sim. além de ter todo esse conhecimento, toda essa atribuição que o senhor deu do IPT, o senhor teve uma vida acadêmica Sim, então. marcante. Sim. Formou muita gente, viu, Úrsula? Formou, né? Sim. Formou muita gente. E Muita assim, gente. eu queria fazer uma pergunta assim, além do senhor contar aí pra gente a sua vida acadêmica, mas o que mais te chamou a atenção nesses 45 anos? Eu formei em 73, acho que em 1976 eu comecei a dar aula na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, substituindo um professor muito fraco, chamado Varran Agopian. Opa! Hoje ele só é o reitor da USP. Hoje ele só é o reitor da USP. O Varran dava aula em Sorocaba, aí ele assumiu mais aulas na Poli e aí me indicou. Eu comecei a dar aula em Sorocaba há quase 20 anos. Nossa! E concomitantemente acabei dando aula no Mackenzie, na FAAP, no mestrado do IPT. Sorocaba, professor? Faculdade de Engenharia de Sorocaba, Facens.
Paciência que hoje está muito bem. Sim. Na época que comecei lá tinha acho que 2 prédios, um era de civil, um de mecânica. Sim. Hoje tem, sei lá, 10, 12 cursos de engenharia. Mas agora sim, o pessoal te conhecia mais, porque no IPT vocês criaram lá uma pós-graduação para o mestrado profissional, que chama, não é isso, professor? Sim, sim. Aí foi criado, acho que há uns 20 anos atrás. Quem foi o mentor principal foi o falecido Caio Fábio Tadia da Mota. Foi uma grande pessoa. Assim, sempre com o cunho de ser profissionalizante, sair um pouquinho do curso acadêmico tradicional, com muita lição de casa. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do mestrado profissional. Eu acabei fazendo o acadêmico e depois eu fiquei sabendo que existia esse profissional. Não, o profissional acho que foi o primeiro mestrado acadêmico do Brasil. Entendi. Com a ideia, o conceito básico de ser um curso voltado para o profissional atuante na construção, ou em campo, ou no projeto, ou no laboratório, sei lá onde. E foi foi bem sucedido. É um sucesso. Então, acho que na mesma época, de uns 20 anos atrás, foi a revista Técnica. Acho que foi quase que concomitante o lançamento de uma e de outra. E a gente tentando ser útil até para a sociedade, porque viria sem nenhuma demagogia, né? Era mais ou menos alinhavar um curso de mestrado dentro do próprio IPT, com uma difusão de conhecimento, de dúvida, etc., na revista, né? Na revista. E aí que eu queria pegar o gancho, Úrsula, porque, na verdade, quem está na área acadêmica aí sabe que é o seguinte, o mestrado, o doutorado, que o professor fez mestrado e doutorado, inclusive lá a gente está com um livro aqui que é da tese dele, existe uma cultura no Brasil dessa área acadêmica ser dedicação exclusiva, né, professor? Sim. A pessoa não trabalhar, Sim. que é para pesquisador e tal. E esse mestrado profissional, qual que é a ideia? Você passar o conteúdo, mas as aulas já são à noite. Então, e até a seleção, né, professor? É de profissionais, né? Que sem dúvida, sem dúvida. Então, sem dúvida. Eu conheço porque ele foi professor da minha esposa, da Valéria Brits, né? Que fez lá o mestrado profissional. Eu não fui aluno direto do professor, eu fui em muita palestra. Mas eu estudei pelos livros dele aqui. E eu trouxe aqui, ó. Fez parte aí dos seus estudos. Eu não tenho nada contra livro eletrônico, professor, esses e-books que tem. Mas e-book não tem, não autografa, né? Então eu trouxe aqui hoje. Eu tenho um carinho, ó. Esse aqui, ó. Eu tenho esse livro, eu estava contando pro professor, acho que desde que ele... Isso aqui ele veio da tese, né, do professor, não é isso? Isso. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção, foi publicado pela Pini. Eu vi aqui de 2001. Eu acho que eu comprei em 2001, porque eu me formei em 2001. Então, hoje eu estar entrevistando o professor é uma honra, porque eu estudei pelo livro dele. É um livro muito grande, muito ilustrado. E aí, professor, hoje eu tenho, por enquanto eu vou mostrando os outros, o senhor vai autografar para mim aqui, ó, esse livro, viu? E aí, o best-seller do professor, ó, que esse eu já mostrei em vários episódios, viu, professor? Uhum. É verdade. É o Trincas em Edifícios. E um assunto muito pertinente. Já teve episódio aqui e tudo. Eu gosto dessa capinha, viu, professor? Todo mundo conhece. Só que ele estava esgotado, né, professor? Esse aqui, ele teve várias edições, né? Esse é seu livro mais conhecido? Acho que teve umas 10 ou 12 edições na Pini, né? Sim. O Mário Pini falava pra gente que era o best-seller best-seller, isso da editora. Tinha um que vendia mais, que era aquele manual de orçamento, uma coisa certo. assim. O TCPO, né? TCPO, isso. Toda a construtora tinha, né? Ele falava, fora o TCPO, o teu é o campeão da audiência. Não, olha, o pessoal que fala de patologia hoje, o professor é referência disso. E esse livro é referência básica, né? Sim. Então todos conhecem. Eu acabei comprando no sebo, porque é um livro que ele sempre se esgotava, né? E agora a gente teve uma grande surpresa, né? Eu não sabia, o professor não me contou, viu? E ele tem a segunda edição revisada e ampliada. Sim, sim. O senhor estava comentando comigo que, nossa, incluiu muita coisa aqui. Entre a primeira e a segunda edição se passaram apenas 30 anos. 30 anos. 30 anos. E o professor citou a revista Técnica, né? Que é a revista do engenheiro civil, né? Sim. Em outros setores, né? Tem várias revistas, mas de engenharia civil, a Técnica é a revista... vamos dizer assim, a referência para o engenheiro. E o professor é conhecido, eu sempre brinquei com ele, o pessoal, o Hércio Tomás, ele tem uma coluna aqui, depois a gente vai fazer uma inserção, Jó, tem uma coluna aqui que chama IPT Responde.
Olha só. E é o que eu mais gostava, é isso aqui. Se você for ler quem assina, é o professor. E tem que ser macho, viu, Úrsula? Sabe por quê? Por quê? Dúvida do Brasil inteiro, as mais cabeludas, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Qual a nenhuma. mais? Não, tem. Olha, Quanto o senhor respondeu? desde superestrutura até infraestrutura, fundação, material, Mas sistema tem quanto mais construtivo. destacou, não? Não, era mais de patologia. Patologia, né? né? Mais de Quantas como dúvidas, tentar resolver professor? tal e tal problema. Ah, sei lá, eu respondi seguramente mais de 500. Mas o espírito era o seguinte, o IPT tem um corpo técnico muito grande. Só que a interface do IPT Responde com a editora era essa pessoa. Eu vi que às vezes era Já muito sei. específico, você passava com... Essa pessoa, gente. Não, a pergunta ia para a Pini. O editor da revista me passava. Eu repassava para vários companheiros que chegavam no dia de fechar a edição não tinham respondido. Aí foi mais um tapa-buraco do que uma... Porque a responsabilidade era sua, né, professor? Sim, a responsabilidade era minha. A gente tinha lá, a sessão não deixou de sair, durante 20 anos a revista não deixou de sair numa sessão. Eu ligava para o camarada, pro editor e falava, sai sem a sessão esse. Não. Então eu pegava e respondia. Eu fui assinante muitos anos, li, e assim, o professor nunca ficou em cima do muro. Acho que é por isso que fazia sucesso, porque... Né? Não, porque tem pergunta que não tem certo e errado. É mais opinião, e o professor sempre se posicionou. Isso que eu acho que é uma característica sua, né? A gente já conversou, até em curso. Às vezes me posicionar tanto e não devo. Falando em visão sistêmica, eu aprendi isso, já falei lá quando o Sabatini veio, no mestrado, enfim, mas a referência em desempenho, em conceito de desempenho, nem falando em norma, veio aí dos trabalhos do professor que eu conheci, né? Do Mitidieri também, né? Que tem Sim, era um time bom, né? A gente tinha lá lidando com desempenho, tinha uns 10, 12 profissionais, engenheiro, arquiteto, físico. Isso. O próprio Roberto de Souza, sim, que você falou. A dissertação também dele, né? O Roberto de Souza, o Cláudio Mitidieri, Maria Cuzzo, e vai. O professor, ele tem, assim, uma participação fundamental na publicação da norma de desempenho. Obviamente que os conceitos, o IPT já tratava há 20, 30 desde anos. Desde a década de 1980. Tinha os relatórios técnicos, enfim, tinha todo o conceito. Mas, no nosso ponto de vista, hoje, a norma de desempenho é um marco. Sem dúvida nenhuma. E eu queria perguntar para você, Écio, a importância para a engenharia. Porque, assim, para mim é antes norma de desempenho e depois norma de desempenho. Eu acho que sem dúvida foi um divisor de águas. Né? Porque se você pegar a legislação brasileira, a própria normalização brasileira, eu costumo dizer o seguinte, a gente lida com construção, seja habitação, seja escritório, escola, hospital, é o produto que a sociedade espera que tenha a maior durabilidade possível. É o sonho de E qual que é essa durabilidade? Quanto tempo tem que durar um viaduto ou uma ponte? Quanto tempo tem que durar uma pintura, uma fachada, um caixilho? Isso não estava em norma brasileira nenhuma, em nenhuma lei, norma, nada. Então a gente atua com um produto, só confundia com prazo de garantia que não tem nada a ver, né, professor? Um produto durável, e qual que é essa durabilidade? Quanto dura? Tá bom, até para projetar, né, professor? Você vai projetar, você tem que saber. Sem dúvida. Eu lembro, dentro da norma de desempenho, as várias polêmicas que ela criou, a maior dela foi exatamente a tal da VUP, Vida Útil de Projeto. Eu lembro que eu fui o coordenador da primeira norma, e como coordenador a gente trabalha mais do que todo mundo, né, normalmente. Sim. Então eu tinha lá várias propostas de texto de professores de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Pará. E eu estava fazendo a concatenação, a combinação disso, que era para formular um texto base. Né? A gente tinha várias propostas. E eu lembro que eu passei uma noite inteira, eu me empenhei tanto que eu fui até de madrugada. A primeira tabelona que saiu de VUP, eu que fiz de madrugada na minha casa. É legal, mas é um marco, porque a partir dela, qual que é a isolação acústica, qual que é o conforto acústico que se deseja, que se pode alcançar, até do ponto de vista econômico. Então a gente tem uma parametrização técnica, econômica, a gente não podia estar fora da realidade, né? E por 3 anos, a primeira fase
da norma de desempenho, eu coordenei e depois continuei trabalhando. Depois de mim, acho que veio o Carlos Alberto Borges, né? Isso aí. E depois de mim veio o Fábio Vilas Agora Boas. já tá o Fábio, acho. Acho que ainda tá o Fábio. E a gente continuou. Ela está em revisão agora, Sim. né? Professor, tem uma parte do nosso programa que eu acho que eu já fiz em todos, né, Alexandre? Porque o senhor falou uma coisa lá no início da entrevista, que o senhor foi se oferecer para Estagiário sem remuneração. Uma remuneração. Era vontade de aprender. Olha só, gente. E hoje, depois de um ano, o estagiário já quer ser diretor, né? Mais ou menos, mais ou menos. Essa é uma mudança tá difícil. terrível, Mas eu terrível. acredito que os tempos podem ser outros, mas eu não posso deixar de fazer Tá aquela bom. pergunta Claro. tradicional do nosso programa para você que está aí sonhando com aquela oportunidade. Olha só, gente, o professor não esperava ter a oportunidade que ele teve de ter uma vida inteira de grande sucesso dentro do IPT. Fala aí para quem está nos vendo, né? Qual que é onde ele tem que se agarrar para ter o seu sucesso? Ele tem que se agarrar num ideal. E um ideal que não seja aquele financeiro de curtíssimo prazo. O Alexandre acabou de falar, né? De repente, o cara recém-formado, ele entra numa empresa e depois de 6 meses ele Começa a perguntar de plano quer de carreira. ser coordenador, depois de 1 ano e meio ele quer ser diretor. E assim, a coisa bem sedimentada, nós estamos falando de construção, se a coisa não tiver um alicerce muito sólido, a gente constrói um império de cartas em cima. Então, para os jovens, assim, devagar e sempre, devagar e sempre. Isso aí. E eu falava assim, no IPT, eu estagiário, eu fiz muito ensaio em máquina instro, máquina de ensaio de ruptura de corpo de prova, e que era uma tarefa de técnico. Técnico. O Eu pessoal não quer lembro- pôr a mão na massa hoje. né? E Acaba assim, não aprendendo, e né, eu professor? achava, e o que eu falei e falo para todos os meus alunos, alunos de todos esses anos, tudo que você fizer na vida, se você fizer com muita boa vontade, com interesse, com espírito crítico, você aprende. Tudo você tem sempre que aprender É isso aí. com a pessoa mais humilde, com a pessoa mais doutor, com a pessoa mais simples que for. Você sempre tem alguma coisa para aprender. Às vezes o que tem assim, você não está enxergando o que é para aprender. Principalmente se você acha que você já sabe muito. É isso aí. Essa é a voz da experiência, gente. Ah, que gostoso! É. E olha lá, professor, a gente agora tem um quadro que põe a mão na massa também. Uhum. Então a gente tem a Fefe lá no campo. Hoje é um quadro muito legal, a gente foi lá na rua, tem uma tecnologia, né, que é anti-pichação, então ela foi lá, a gente testou e deu, ainda bem que deu certo, hein? Vamos ver aí que... Vamos ver, e olha só, Alexandre, celebridade aqui. Sim, claro, doutor Edson Tomás, doutor Edson Tomás. E a gente tem uma celebridade lá no campo. E Ah, ela Fefe. arrasa demais. Arrasa aí, Fefe. Vamos lá, gente. E olha só, pessoal, a Fefe aqui com vocês. Gente, eu tô na cidade do meu coração, na minha cidade amada, ABC, Santo André. E hoje a gente está aqui na Copa Fair. Imaginem vocês que o Alexandre está lá dentro e ele vai falar de um produto muito legal. Pessoal, sabe aquele problema que a gente tem de pichação de muro? Acabou o problema. A gente vai descobrir um pouquinho mais com ele? Vem comigo, vamos lá! Pessoal, a Copa Fair é imensa. Eu acho que o Alexandre tá perdido, hein? Meu Deus, como que eu vou achar o Alexandre aqui? Achei! Alexandre, Ô, tudo Fefe, bom? tudo bem, beleza? Tudo bem? Beleza, eu Tudo tô com o bem? Edson aqui, viu, Fefe? Edson, como vai? É imenso. Não, achei que você nem me Gente, achar, parece um shopping aqui, olha, né? É um shopping. E você é aqui do ABC, né, de São Paulo, né? Cidade do meu coração. Então, Moro aqui eu tava conversando com o Alex ali. Primeiro que essa loja é super conhecida, virou Muito ponto conhecida. de referência. Exatamente. Tem quase 50 anos, né? E uma área aqui de 24 mil metros quadrados. E quantos itens que tem na loja aí? Tem mais de 80 mil itens aqui no Copa Fair. Uma 80 mil referência. itens, tem tudo aqui para vender, meu Deus do céu, né? Tem tudo. É isso aí. E aí eu tava conversando com o Edson, né? Ele me falou que tem um produto da Quartzolite que chama anti-pichação. Incrível. Bom, o nome já diz tudo, né? O próprio nome ele já identifica qual que é a finalidade do produto. E aqui, para quem não é de São Paulo, o que acontece?
infelizmente, né, a gente tem uma cultura aqui de muita pichação, somente em avenida e tal. É uma cultura, enfim, né? Então, e esse produto tem um nicho, né? Pontes, obras de arte, tudo, mas até para muros, né? Você pode utilizar esse produto. É fácil a aplicação, Edson? De fácil aplicação, você faz o acabamento e depois ele funciona como um selante, né? Tipo um verniz, assim, um acabamento, uma proteção. Um acabamento, se a Certo. pessoa pichar, depois você tira com um solvente com facilidade. Tipo assim, um aguarrás, um timer, Exatamente, alguma coisa assim. Exatamente. Tá. Produto pronto para uso, Pronto então. para uso. Olha Tá. que fácil, Pra uso. gente. Bom, como é na prática aí com a Fefe, a gente primeiro vai aplicar o produto. Mas sabe que eu vim aqui na Copa Fair? Não foi por acaso. Me contaram que tem um muro aqui, que todo mundo conhece esse muro amarelão aí na Avenida dos Bem Estados aqui, Avenida né? dos Estados. Isso. E tá lá, quartzolite e tal. E esse muro não tá pichado, mas tem um motivo, hein? Tem um motivo que o pessoal, eu acredito que o pichador, quando ele olha o muro e ele já percebe que tem o produto, ele não perde o produto, não perde tempo em pichar. E se pichar, E dá se pra pi- pagar. e se pichar, vai sair E faz quase uns 3 anos já que fez esse muro aí, né? por volta de 3 anos. Ah, nós vamos fazer o teste aí, hein? Você Vamos topa lá, fazer esse teste? mas- Topamos teste. fazer o teste e antes a situação dele era, não A tinha gente tem muro imagem aí que tá praticamente, só passando, tinha, tem só imagem. tinha pichação, entendeu? Então vamos lá com a Vamos gente, vamos fazer essa aplicação e depois vamos nesse muro. Vamos Vamos lá. lá, vamos nessa. Olha lá, gente, agora a gente tá no estacionamento. Parece estacionamento de shopping, hein, Fefe? É imensa a Copa Né, Fair. Cícero? Tô aqui com o Cícero. O Cícero tá ficando Também, famoso aqui, hein? Faz Cícero. tudo aqui na televisão, hein, Ele Cícero? faz. É isso aí, hein? Sim, faz tudo. Tava falando pro Cicinho aqui. Aqui é só uma demonstração, né, Cicinho? Tem um Exato. muro. É um muro antigo, né? Tá escrito aqui para estacionar motos, enfim. E se alguém pichar, atrapalha, né? Exato. Não dá para enxergar, né, Fefe? Não, Vai ter que refazer tudo, né? E aí, ó, é muito fácil. O que o Cícero me explicou? Tem algum tipo de substrato de parede, tipo concreto, que é muito poroso, assim? Base porosa, né? Bases muito porosas, precisa de um primer. O que é um primer? É como se fosse aquele selador de tinta, que é para promover aderência, não é isso? Exato. E aí você passa esse primer primeiro para dar Ótimo. compatibilidade. Algum substrato que tem alguma incompatibilidade química também, enfim, precisa passar esse primer. Esse primer depois, quanto tempo pode aplicar o produto? 24 horas. No dia seguinte, né? Então passa o primer e no dia seguinte Seria passa uma o produto. proteção, né? É uma proteção. Uma Né? proteção. E aí depois tem o antipichação em si, que aí é como se fosse um verniz, né? Ele é incolor, ele não prejudica, né? O acabamento O que já acabamento- existe, O acabamento se mantém. ele se mantém. Essa parede aqui, Cícero, no caso, Fefe, vê aí, ela tá limpa, não tá? Vamos ver. Já tirou Fazer todo o o pó, né? Já tá no ponto de teste. aplicação. Tudo certo. É uma parede antiga, tem algum tipo de sujeira que não sai, não tem jeito. Como uma demonstração aqui no estacionamento, a gente vai fazer aqui. Essa parede, na sua opinião, não precisaria do primer mesmo, porque é uma Não, pintura, porque né? ela já tá selada, né? Já tá selada. A própria pintura já é uma seladora, né? Exato. E aí é só aplicar? Vamos fazer então? Só, ele já vem pronto. Já vem pronto, né? Vamos tirar aqui para ele trabalhar, Fefe. Vamos lá. Vamos lá, tira aqui, ó. Pegar o Eberlino aqui. Olha lá, ele vai usar uma caçamba normal. É um serviço de pintura então, né, Cícero? Exato, é. E aí ele é tipo um verniz, nesse caso ele é base solvente, né, Cícero? Exatamente. Base solvente para facilitar depois a limpeza também com solvente, que é o que a gente vai ver. Interessante, né? Beleza, tá vendo? Pelo cheiro você já vê que é É, solvente. solvente. Vamos lá. E aí está usando um rolo para pintura, né? Esse é rolo tipo para pintura epóxi, é isso? Exato, é. Legal. Espessura baixa. Espessura baixa, né? Vamos lá. Muito bom. Agora vai fazendo com ele, Fefe. Vamos lá. Posso fazer um pouquinho aí, Cícero? Pode Porque ser. a gente quer aprender, né? Você pega um pouquinho aqui. É, você vai molhando e vai tirando tira o excesso. Que nem tinta, né? Exato, é. Maravilha. Tira o excesso, molha. Vamos lá, sim. Cicinho, fala pra gente, só uma demão é suficiente para o que Não. a gente quer ou Não, na verdade, o ideal é que seja 2 demãos. Porque tudo que você passa uma demão só, muitas vezes você não consegue preencher toda a superfície. Né? Entendi. Com a segunda demão você já... E espalha bem, viu, Espalha pessoal? Espalha bem. Posso fazer um pouquinho, Cicinho? Pode sim. Faço lá de novo e já É, se esse novo aqui já Vai. volta lá. fazer todo o processo. Já tira o excesso que ele tem aqui. bastante Ah, material tem aí, né? bastante. Ele vai absorvendo, né? Tira o excesso aqui. Vamos lá. Só rolar levemente. Ah, ele fica tão lisinho, né? Sim. Isso. E aí quando seca ele fica transparente. Que legal. Parece que não tem nada e na hora que você passa na parede,
É, que ele é bem fino, né? Ele é bem E Cícero, quanto tempo é entre demãos assim? Em torno aí de 2 horas. 2 horas, é como tivesse seco ao toque, né? Isso. Tá. Então, na verdade, gente, não dá nem pra ver o que fez, ó. A gente tá comprovando, acho que na câmera nem pega, né, Ney? Só, A gente tá comprovando só que de é um lado, né? verniz. Só se mostrar de lado. Só dá o brilho assim, né? E olha que legal, Fefe. Passa em cima, por exemplo, olha a letra aqui, ó. Se alguém pichasse em cima da letra. Vamos lá no vermelho, ó. Olha lá, ele vai ficar mais brilhoso na hora e depois quando secar vai manter a cor, não é isso? Olha Exato. só. Lembra? Então na hora que seca, ele mantém a Já cor vai secar mesmo. já. Vocês viram como é fácil? É só isso. Só isso. Eu não sei porque a gente tá fazendo o programa, viu? É só isso. É só isso. Mas o fácil que é o importante, né? Exato, é. Então olha lá, ó. Já tá secando, aí você vê que mantém a cor. Só que aí, qual que é a graça? Tem o desafio. O Edson e o Alex me contou lá Aham. que tem um muro que faz 3 anos. Sabe o que eu trouxe, ó? Eu trouxe isso aqui, ó. Você acha que eu ia perder a oportunidade, Fefe? Eu vou pichar lá. Claro que não. Agora não dá pra pichar porque aqui ainda tá... Ainda não secou, né? Mas lá faz 3 anos já dá. Ah, com certeza. Vamos fazer Então um teste. pode pichar lá? Sim. E aí, como é que a Fefe vai limpar pra ver que sai mesmo? É, na verdade ela vai usar um tine mais uma Uma estopa, assim? estopa, exato. Vamos lá então nesse muro, Fefe? Vamos agora. Vamos ver se dá pra pichar e vai limpar mesmo na hora. Vamos lá. Olá, gente. Fefe, o negócio ficou sério, hein? Ficou. Trouxeram até o Alex aqui, responsável da Copa Fer. Tudo bem, Alex? Oi, Alex. Tudo Beleza, o bem? pessoal conhece ele aí, viu? Tudo bom? Alex, a Copa Fer tá bem. Você sabe que eu vim com o spray aqui? Eu descobri por que não picha. O segurança já saiu de lá gritando comigo, viu? Não pode deixar pichar, né? É lógico, né? Mas pro responsável de uma loja desse tamanho aí, é ruim tá um muro pichado, né? Com Não é certeza, legal, pega né? mal pra gente, né? Pega mal, né? É o cartão de visita, Com né? certeza. Sabe o que eu tava vendo aqui, Fefe? Esse anti-pichação, além de ter a função que nós vamos tentar provar agora, ele é um muro que tá bonito. Só com pano seco, a gente viu aqui que já fica limpo, né? Mesmo com esse alto tráfego, raio ultravioleta, chuva, né? Já faz mais de 3 anos que a gente fez aí e até Esse muro agora aqui é tá... referência. É. Mas agora, vamos pra prova aí. Pode pichar? Pode pichar. Você Pode autoriza? ficar à vontade, tá autorizado. Vamos lá então. Maravilha. Fefe, Vamos puxar. você que vai limpar, hein? Vamos lá. Olha lá, gente, vamos ver aqui então, hein? Vamos ver. Desafio. Ó, como o muro é amarelo, eu vim com essa camiseta aqui, viu, Ney? Eu vou fazer um emoji, hein? Mas não me xinga, eu não sei pichar, hein? Olha lá, hein? Vamos esperar uns 10 minutinhos, provar que tá seco e depois tentar limpar. É você, hein, Fefe? Vamos lá, gente. Olha lá, gente, agora é a hora da verdade, hein? Ô, Fefe, sabe o que eu percebi? Ele já não é igual uma parede porosa. Ele já deu uma escorrida porque não tem tanta porosidade, viu? Ele já tem uma proteção diferenciada, né? Legal. Mas agora, ô Ney, vem cá de pertinho que a gente vai provar que o spray tá seco, né? Porque isso spray aí, ele a hora seca da rápido, verdade, né? hein? Olha lá. Ó. Ó, tá passando a estopa aí, ó. E Alex, e agora, hein? Olha lá, ó, Alex, a cara do Alex em pânico, olha lá. E aí tá sequinho. Sequinho, gente. Agora é o seguinte, ó. Nós vamos fazer o desafio igual o Edson falou lá. Nós pegamos aí de mercado um thinner, né? Um solvente, como o acabamento também é solvente, a ideia é quebrar quimicamente isso aí e limpar. Nós vamos pegar esse thinner de mercado, Fefe. A Fefe vai embeber aí a estopa. Bebe bem e vai tentar limpar. O pessoal da Quartz Origem falou, pô, precisava ter desenhado tão grande, o pessoal já tá meio preocupado, né, Alex? Mas pelo menos ficou bonitinho, né? Se ficar isso aí, fica bonitinho, né? Agora é a hora, hein? Vamos ver, hein? E, nossa! Olha aí! Nossa, é mágica, Fefe! Isso aqui é mágico. Imagina ter isso em casa? De tudo. Olha lá, mostra a estopa pra eles verem aí. Ave Maria! Coisa legal, hein, Fefe? Nossa, muito legal. Olha só. Ô, Alex, você não vai ficar com raiva de mim então, hein? Não mais, né? O muro Agora ainda tá tá- tranquilo, é. O muro continua intacto aí. Perfeito, Nossa, hein, depois de Alex? 3 anos, hein? Não Ai, precisou nem fazer incrível. esforço, hein? Nada. Que legal, hein? Muito O bom. Alex, Surpresa. muito obrigado. Obrigado a vocês Obrigado aí Obrigado, pela Alex. Obrigado, Café, né? Muito O obrigada. Edson, o Cici que participou. Com certeza. Olha lá, Fefe, tem muita novidade nos próximos episódios, hein? Nossa, tá recheado de novidades. Só novidade e inovação, hein? Você conhecia isso aqui? Não conhecia. Olha, eu tinha ouvido falar, mas realmente
tão fácil assim, né? Nossa, quartzolite, sem E olha, sem surpreender. fake nenhum, hein? Sem fake Tudo na hora nenhum. aqui, hein? Valeu, Isso gente. aí. Até o próximo episódio, Até hein? o próximo.